Remember we met? I could tell by your smile. You hadn't been with a good. Bom dia começa com alegria, bom dia começa com amor, o sol a brilhar, as árvores a cantar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos. Hoje nós vamos aqui, ó, cheio de empolgação que a tia tá. Nós vamos falar de geografia hoje, vamos estudar geografia. Aí, vocês lembram que na aula passada nós começamos a falar, a entender o que era clima e o que era tempo, né? E nós vimos que essa diferença acontece. Tempo é como está o dia hoje, frio, ensolarado, chuvoso. Tempo. Clima é um estudo prolongado dessas mudanças do tempo e que vamos aí determinar o clima de uma região. Foi aí que a gente estudou na aula passada? Foi. Lembraram? Sim. Então vamos agora para a página 41, porque nós paramos onde íamos começar a estudar as 4 estações, porque também reflete na mudança do clima, na mudança do tempo. Sim? Sim. Nós sabemos que a Terra, olha aqui ela, certo? A Terra, ela gira em torno de si mesmo, que esse giro nós damos quanto tempo? Quanto tempo? 24 horas. Da origem ao dia e à noite. E esse movimento que ela faz em torno de si mesmo, que nome é? Rotação. Isso. E na página 41, que é onde nós vamos iniciar hoje, vai aí, pegando o seu livro, abrindo na página 41, para a gente ver, entrar agora no assunto do dia, as 4 estações do ano. Se a rotação, ela gira 24 horas, dando origem ao dia e à noite, qual é o outro movimento? Translação. A translação, ela faz um período já um pouco mais longo. De quanto tempo? 365 dias e 6 horas. Que vemos aí o quê? A formação de um ano. E é esse movimento que ela faz em torno do Sol, girando em torno do Sol, que é a translação. Vamos entrar nas estações do ano, certo? Lembraram? Página 41. Na página 41 tem aí as 4 estações. Essas 4 estações, a gente no nosso dia a dia aqui, a gente conhece mais 2. Por quê? Tia, conhecimentos empíricos, aquele do humano, na nossa região, nós temos mais o inverno, verão. No inverno, nós sabemos que é aquele período chuvoso, frio. O outro, verão, sol quente, vento seco, que tua pele chega a ficar áspera. Mas nós sabemos que não é apenas as 2 estações. Nós temos 4. Quem são elas? Alguém lembra? Antes de ler aí. Lembraram? É isso mesmo. Nós temos o inverno, verão, outono e a primavera. Isso mesmo. Adoro essa empolgação de vocês lembrarem, porque eu sei que vocês lembram. São meninos inteligentes, não são? Moças e rapazes, ó, estudiosos. Adoro lembrar de vocês assim. É assim, né? Tá, então bora. As estações do ano ocorrem porque as diferentes regiões da Terra recebem menor ou maior quantidade de luz do Sol. Na proporção que a Terra faz um giro de translação, lembrando, é aquele que ela dura 365 dias e 6 horas para girar em torno do Sol, não é? Então, na proporção que ela vai fazendo esse giro, a Terra vai recebendo a luminosidade, a temperatura do Sol em diferentes posições, espaços
uns vão ficando mais frios, o outro mais quente, e na proporção que isso vai acontecendo, vem aí as 4 estações. Na página 42, nós temos aí as 4 estações. Nós temos essa primeira. Quem é que está nessa primeira aí? A primavera. Olha aí a primavera. Quando é que ela inicia? 22 de setembro. E o que acontece? A tia trouxe a primavera aqui, ó. A primavera, a tia trouxe a imagem, 2 imagens, que é pra gente entender o que acontece na primavera. Nesse período, como é que fica o clima? Agradável. Fica como? As estações onde as flores nascem. Olha só o que a tia trouxe aqui. Olha que lindo. Quando é que a gente vai poder ver uma árvore onde quase não tem folhas, recheado completo de flores? Na primavera. Olha só, trouxe até uma meninazinha aqui, olha que linda. Feliz, com um buquê de flores, porque essa é a estação das flores. Que estação é essa? Primavera. Sim. Nós vamos aqui conhecer um pouco do que acontece na outra estação. Aqui está dizendo que nós vamos para o verão. Verão, nós estamos agora no nosso conhecimento popular. Quem é o verão? O que acontece no verão? Ah, olha só. É a estação que faz muito calor. O sol é uma presença constante. Constante ali nós estamos vendo o sol. E de preferência quente. Aí esse período a gente vai aonde? Podemos ir à praia. Se você já tiver oportunidade de ir à praia, glória a Deus. Se não teve, vamos orar. Vamos pedir a Deus nos dar essa oportunidade que logo um dia chega. Olha aí, ó. Podemos ir à praia. Por quê? Porque o sol vai nos bronzear, vai ser ventilado, vai ser amável. Que estação é essa? Verão. O que mais nós temos? Ah, nossa terra não tem verão, não tem praia, tia. Podemos ir, ó. Onde? Junta a galera aí. Onde é que nós podemos ir aqui? Na piscina? Sim. Tia, mas na minha casa não tem piscina. Não tem problema. Aproveita o sol, aproveita o calor, chama um coleguinha, toma um banho de mangueira, bota uma banheira no chão e enche, se refresca. Tá valendo. Que estação boa é essa? Verão. É a estação que a gente mais curte, porque é como se o dia fosse mais longo. Então temos aí um dia enorme para brincar, certo? Qual é a outra estação que nós temos aí? E o verão? 21 de dezembro. 21 de dezembro inicia o verão, de acordo com o calendário. Mas, para nós é o quê? Inverno, né? Mas não se preocupe, vamos aqui pelo conhecimento que a gente está estudando hoje. Outono. Outono. Quem já ouviu falar dessa estação? A tia gosta do outono. Não vou dizer por que de início, mas vocês vão já descobrir. Por que a gente gosta do outono? Olha, vou mostrar uma imagem para vocês e depois vocês vão me dizendo se a tia tá certa. Olha só. O que tá vendo aqui nessa imagem? Que foi? As folhas caindo. Por que começa assim essa estação de as folhas caem? Porque quando as folhas caem, vai dando ali origem, o início do nascimento de quem? Dos frutos. Isso mesmo. Então tá aqui, ó. O outono é 20 de março, é onde se inicia o início dos frutos, tá aí no livro de vocês. Chamamos de outono a estação das frutas. Olha aí porque a tia gosta. Ah, será? As folhas caem muito das árvores. E a estação é a ação dos ventos. Não é ninguém que derruba, vai lá, é tudo natural. Ah, vem aqui Deus trabalhando. Vai derrubando com o vento, cada folha, e logo a gente vai ver aí todas as árvores frutíferas. Olha aqui, outra equipe de garotada, ó, brincando com as folhas. Isso aqui é muito gostoso, ventilado. Isso aqui é estação?
outono. E a nossa última estação, nós temos aqui que a tia ama de paixão. Tia, a senhora gosta de todas as estações? Sim, mas tem aquela que a gente se identifica mais. Essa que é o inverno, a tia gosta. Por quê? Olha só o que acontece. O que essa menina está fazendo? Olha aí. Hã? Isso, tomando banho de chuva. Fica frio, olha aí. É a estação do frio. Eu gosto do frio. Há locais em que chove muito. E nós vamos aqui aproveitar. Uns chovem mais, outros chovem menos. Aqui a gente percebe que chove bastante. Então nós vamos aproveitar quem? Olha aqui, olha essa galera. Olha aí, ó, passeando na chuva. Quem é essa estação? É o inverno. Como em grande parte do Nordeste. Aqui, desculpa aí. Será que eu vou gripar? Jesus me guarda, mas vai dar certo. Vem aí o quê? A parte do Nordeste nós temos, não é geral, o Nordeste geral, mas tem parte que chove bastante. A tia trouxe aqui uma árvore que simboliza a diferença dessas estações que a gente acabou de falar. Olha só, vê se vocês conseguem identificar. O que nós temos no inverno? Frio. Tá aqui uma árvore mostrando a diferença, tá frio. Na primavera, flores. Olha aí. O verão, frutos. Por quê? Porque o outono caiu-se as flores e deu-se origem aos frutos. Então tá aqui essa grande diferença. É inverno, primavera, verão e outono. Pronto, entenderam? E assim foi nossa aula de hoje. Na página 42 está mostrando o quê? A importância de se ter árvores. Porque com o trabalhar, o crescimento da população, os raios solares podem nos prejudicar, claro. Então o que está nos indicando? Não devemos estar expostos ao sol das 10 da manhã às 4 da tarde, às 2 da tarde, de jeito nenhum. Precisamos da vitamina D que o sol nos fornece? Sim, mas não devemos ficar aí no sol de 7 da manhã até 9h30. Podemos entrar já. Ou depois das 4, entre 4 e 5h30, podemos pegar sol? Sim. Nesse intervalo aí, entre 10 da manhã às 4 da tarde, o sol é muito quente e pode nos prejudicar. E por que não plantar uma árvore? Ficar debaixo da sombra de uma árvore? Isso é o que? É essencial. A gente já estudou que a árvore, ela é essencial tanto para a purificação do nosso ar, quanto para nos proteger dos raios solares. Legal? Então nós estamos aqui na página 44 e 45, é uma atividade que vocês vão resolver dentro desse entendimento dessas duas aulas de geografia, a semana passada e essa de hoje. Então vocês vão resolver a página 44 e 45 para na próxima semana a gente fazer a correção. Mas, por favor, vamos levar a sério, vamos estudar, vamos tirar um horário para estarmos ali focados no assistir da aula, no resolver das atividades e mandar para os professores. Estamos aguardando vocês, tá bom? Um abraço, espero que tenham entendido. Se não tiver entendido, tiver alguma dúvida, vão fazer o quê? Passe um zap para a tia Clemilda, para a tia Cristina, para a tia Yolanda, que a gente ajuda, ok? Até a próxima!